Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Resolvi gravar esse vídeo, mesmo hoje sendo quarta-feira, e eu não costumo fazer live nas quarta-feiras. Esse vídeo está gravado porque eu estou fazendo trabalho voluntário na noite de hoje. Mas estarei com vocês aí presente no chat, de toda forma. Pessoal, eu venho aqui falar sobre a morte brutal da mulher, primeiramente, Sara Mariano. Sara Mariano era uma mulher cearense, coincidentemente uma pastora evangélica. Mas isso é o que menos importa aqui. Porque o que importa é que Sara foi mais uma vítima de feminicídio nesse país, aonde nós, que somos a maioria de cidadãs, somos também as mais massacradas, as menos respeitadas e, infelizmente, a que pagamos com a vida, por viver em uma sociedade formada em conceitos patriarcais, misóginos, altamente machistas, aonde um homem, por julgar que estava sendo traído, ou por efetivamente estar sendo traído, porque não soube ele cuidar da mulher, não soube amá-la, não soube respeitá-la, praticava com ela violência física, psicológica e sexual. Então, como vai amar um homem desse? Não é possível. E aí talvez ela tenha achado refúgio em outros braços, aí só por isso ela é merecedora de morrer na mão do marido. E não contente de matá-la, ainda carboniza o corpo, ou parcialmente o corpo dela. E desrespeita a memória dela, quando vai na televisão ou na mídia chorar, hipocritamente chorar, por estar preocupado, sentindo saudade da mulher, sabendo, já que ele era o assassino, o destino dela, sabendo onde exatamente ela estava. E que para ele, ela não estava desaparecida, porque ele sabia onde é que ela estava. Então é dessa mulher que eu venho falar, de 36 anos, se não me engano, que teve o azar de ser vítima de um machista, violento, misógino, evangélico fundamentalista e conservador, estuprador, que se achava dono daquela mulher. Vocês sabem do caso, uma moça linda, linda, lindíssima. Se der, eu vou pôr o vídeo, a foto dela aí, na capa do vídeo ou por aqui na tela. Ela foi encontrada, então, morta, carbonizada na tarde da última sexta-feira, dia 27, à beira de uma rodovia, lá no Ceará. E é muito triste, sabe, falar sobre isso, porque nem mesmo aqueles pastores, né, fundamentalistas que pregavam
em 2022 na eleição, né? De que eram santos, de que, como é que era mesmo o slogan? Deus, Pátria, Família, né? Emudecem. Não vi a fala de um pastor desses grandões aí que ficava arrotando conservadorismo, né? Santidade em 2022 e ainda hoje. Nenhum deles. Marcos Feliciano, Carla Zambelli. Cadê esse povo que não abre a boca nem para dar os pêsames para a família, nem para fingir que tem algum tipo de sentimento? O marido assassino, em um podcast, há algum tempo atrás, sugestionou que a mulher de Deus que apanhasse do marido, que não podia denunciar, que deveria orar, botar o joelho no chão ou ouvir o pastor. Porque aqui nós estamos falando de um problema muito sério que acontece com milhares de mulheres no Brasil, mulheres evangélicas, principalmente. Essas mulheres que muitas vezes sofrem violência, como a Sara sofria, são estupradas pelos seus maridos. Às vezes, quando tem a coragem de romper o silêncio de meses e anos, aí vai pedir ajuda para o pastor que é outro machista, outro fundamentalista de merda, me desculpe. O que faz? Diz para ela não recorrer à polícia, não denunciar, não ir atrás dos seus direitos na Lei Maria da Penha. E que ela tenha que fazer é orar, porque se Deus está permitindo que isso aconteça, é porque ela, mulher, é que é a culpada de alguma forma. E a mentalidade dessas mulheres que foi cooptadas desde sempre por esse pensamento de um Deus punitivo, um Deus maquiavélico, um Deus brutal do Velho Testamento. Essa mulher que foi forjada nessa crença, né, desse Deus punitivo, ela não recorre à polícia. Ela se recolhe, achando que ela é mesmo responsável por aquela agressão e por aquilo que ela está sofrendo. E aí ela silencia. Só que quando ela silencia, ela passa a mensagem para o agressor de que, ok, você está mesmo errada, você tem razão, pode continuar me batendo toda vez que você achar que eu estou errada. E o cara que já tem a mente podre, deturpada pelo machismo e pelo sentimento de posse daquele corpo, daquela mulher, ele vai ver em tudo motivos para agredi-la. Em tudo. Seja porque usou uma roupa assim, a cor de uma roupa, seja porque cortou o cabelo assim, ou pintou de uma cor assado, seja porque falou desse jeito, porque postou uma foto, porque não postou, porque falou no culto desse jeito, não falou do outro. Porque, na verdade, o que esse canalha quer é uma mãe. Uma mãe que lá atrás cuidava dele, ninava ele, limpava o traseiro dele, alimentava e tudo mais. Então, o que ele quer é uma escrava. Esse tipo de cara não poderia nem casar, na minha sincera opinião. Esse tipo de cara devia viver sozinho, isolado, porque não sabe viver em sociedade, não aprendeu a viver em sociedade. Provavelmente teve uma mãe
que também era oprimida, que também foi criada dentro dessa sociedade patriarcal e machista. Sim, porque tem isso também. As mulheres, elas educam diferentemente os filhos das filhas. Os filhos geralmente podem tudo. As filhas nada pode. Desde pequenininha começa com a limitação, né? Senta assim, senta assado, cruza as pernas, não pode mostrar calcinha, não sei o quê. E os meninos são criados sem camisa, todos largados, fazendo o que querem. Manipulando seu corpo quando chega na puberdade. A mulher não pode, a menina não pode. O menino, se sai com várias meninas, né? Na idade ali da puberdade, se ele começa a namorar com várias meninas, o pai é um orgulho. Meu filho é um garanhão. Agora, se é a filha que namora com vários, não pode. A sociedade já aponta para ela, os próprios pais apontam para ela, deixa de castigo, né? Bate e tudo mais, porque não pode. É uma vagabunda. Então, assim, tá tudo errado na sociedade. E aí a gente tem casos e mais casos de aumento de feminicídio no Brasil. Ainda mais depois de um país super armado, como foi incentivado a se armar ao longo desses anos, com o desgoverno do coisa. Então, essa violência que a mulher sofre repercute, ela é a consequência dessa sociedade machista e dessa sociedade armada, incentivada à violência. Os males que o coiso fez ao Brasil não terminaram de sobremaneira no dia 31 de dezembro. Não. Infelizmente para nós mulheres, que somos as maiores vítimas. Perdura e perdurará por longas décadas ainda. Então esse cara, ele tem muito a pagar na justiça, por todo o mal que ele fez e está fazendo ainda, né, com a repercussão daquilo que ele propagou ao longo dos anos. Mas o assunto aqui não é ele. A gente não pode tirar o protagonismo do assunto da live, que é a Sara Mariano, uma mulher que deixou uma filha de 11 anos de idade, que agora está sendo educada, não sei nem por quem, já que o pai, depois que a polícia imprensou ele, acabou confessando, depois de chorar as lágrimas de crocodilo, né, acabou confessando o assassinato da mulher. E claro, pelo motivo torpe, né, traição. Mas isso não é um caso único, não. Nós tivemos aqui muitos casos, o tal da, como é que é? Lavagem da honra, né? A Ângela Diniz. Eu estava ouvindo ontem um podcast falando sobre a Ângela Diniz, onde o marido também a maltratava, espancava, né? Violentava, até que assassinou a ela. E depois dela morta, ainda quiseram sujar a imagem dela. Como talvez seja o caso também da Sara Mariano, porque até agora não está comprovado que ela traiu o marido. Aliás, a pessoa com quem disseram que ela traiu o marido, né, foi procurado e ouvido pela polícia e falou que eles tinham tido um relacionamento, não confirmou se sexual, mas assim, um relacionamento que quando ele descobriu que ela era casada, ele se afastou dela. Mas ela de vez em quando trocava mensagens com ele pela internet. Então, assim, talvez essa desculpa, né, do assassino, o marido assassino deu, de que ele estava sendo traído, talvez seja mais uma manobra que a defesa deles pode estar usando para inocentá-lo, né, ou pelo menos para abrandar a sua pena. Porque, infelizmente, esse ainda é uma lei que existe. Pasmem.
Essa lei vem do Código Penal de há um século atrás, de 100 anos atrás. E até agora não mudou. Ainda se mata, né? Ainda tem uma justificativa nos julgamentos, né? Quando o marido mata a mulher por essa questão de honra. Ele pode alegar que ele foi traído e ele tem a pena abrandada. Mesmo estando em século XXI, mesmo a lei tendo... o mundo está tão evoluído, né? Tanta tecnologia, tanta coisa, mas essa lei não caiu ainda. Então, assim, o que me deixou assim muito chateada e motivada por estar falando sobre isso nesse vídeo de quarta-feira, lembrando que eu não costumo fazer vídeo às quartas-feiras, né? Porque eu vou fazer o trabalho voluntário de novo falando, mas isso me deixou motivada porque mais uma mulher, né? Mais uma vítima, e mais uma vez se usando desse motivo fútil, ridículo, de traição. Porque agora é fácil acusar ela, né? Ela não pode falar. Ela morreu. Quem vai falar por ela? Né? A sociedade toda é ainda muito preconceituosa. É capaz de crucificar ela e de justificar o injustificável, né? Falar, ué, também, né? Ela procurou, né? Ela traiu, procurou, né? É um absurdo total. Então, ela era uma cantora gospel, né? Ela era bem influente nas mídias sociais. Ela tinha mais de 100 mil seguidores no Instagram. Tinha mais de 10 mil no seu canal do YouTube. E ela postava vídeos do seu cotidiano na igreja, vídeos dela cantando, pregando, momentos de louvores, né? E é isso. E agora, o que resta é a filha órfã, que a gente não sabe qual vai ser o destino também daqui a alguns anos, né? Porque como perdoar o pai assassino da mãe? E fico pensando os traumas que essa menina vai ter daqui a algum tempo. Ela já tem 11 anos, daqui a pouco começa a idade de se envolver com rapazes, né? E a própria igreja, como que vai tratar essa menina? Porque talvez para a igreja ela seja mesmo a filha da mãe que traiu o pai, que por isso foi assassinada. Do jeito que esse povo é fundamentalista, é louco, é capaz de menosprezar a menina. E ela, sem culpa, ser a que mais sofre, né? Pagar por um erro que não foi ela quem cometeu, um crime que não foi ela que cometeu, já que quem cometeu foi o pai dela, né? O nome do pai é Ederlan, o nome do marido assassino, né? Eles moravam em Salvador, na capital baiana. A pastora, ela fazia parte da Igreja Assembleia de Deus, que, até onde eu vi, não divulgou qualquer nota. É como se a mulher nunca tivesse existido. Na hora de promover a igreja, né, a bandeira da igreja, né, com seu canto, com as suas pregações, ela serviu, né? Na hora da igreja se posicionar contra a instituição, repudiando, né, o ato do assassinato dela, silêncio total. Ninguém fala nada. Assim como o mês passado, né? Ou foi o começo desse mês, que praticou suicídio também, aquela moça que era até parente da Cássia Eller, né? E que a igreja tinha garantido que tinha curado ela, né?
de ser lésbica. Aí a moça caiu em tentação, né? Porque isso não é doença, o corpo fala, né? O corpo pede. E aí, quando ela caiu em tentação, ela simplesmente não aguentou a pressão, né? Tirou a própria vida. E a mesma igreja silenciou. E os mesmos bolsonaristas, que inclusive era amigo dela, né? Dessa parente da Cássia Eller, também silenciaram, ninguém fala nada. Então, que sirva de alerta a essas mulheres de hoje que estão nessa igreja, ou que estão em qualquer outra igreja evangélica. Eu acho que Deus não ficaria contente da conversão de vocês para isso, para vocês serem subordinadas à violência, seja ela psicológica, moral, física. Não, Deus não quer isso da gente. Deus quer que a gente se respeite, sabe? Porque só mesmo a gente se respeitando é possível o outro nos respeitar. Então não é sobre o pastor, não é sobre a igreja, não é sobre a doutrina, não é sobre Deus, é sobre nós mesmos. A Sara, ela deu, a segunda família, né? Ela deu conotações, indicações de que ela estava sendo violentada, né? E tem áudios até para a irmã dela de que ela estava nervosa porque o outro falou que o marido, né, falou que ia comprar uma arma. Então, além de tudo, ele fez tortura psicológica com ela, né? Provavelmente ameaças, né? Ameaças claras e veladas também, né? Ah, vou comprar uma arma. Para que você quer uma arma dentro de casa? Você não é cristão? Então, tem um áudio onde ela fala sobre isso e aparenta um nervosismo, segundo a irmã, né? Então, assim, é muito triste tudo isso. E o mais triste ainda é a gente saber de que a Sara, a Ângela Diniz, de tantos anos atrás, né? Década de 70, Maria da Penha, não foram as primeiras, nem são as últimas. Que amanhã pode ser eu, qualquer uma de vocês que esteja aí me assistindo, ou alguém que a gente conhece. Apesar do Brasil ter uma carta de lei muito linda, maravilhosa, né? Mas ainda falta muito para que efetivamente essa lei seja suficiente para poupar vidas, né? De verdade. Talvez se a Sara tivesse rompido com o casamento, né? Desde que ele começou a dar errado, ela tivesse poupado a sua vida, ou talvez tivesse até antecipado a sua morte, né? Porque também tem isso. Esses marginais, esses bandidos, safados, né? Violentos, agressor de mulheres, são covardes. E quando a mulher pede o divórcio, muitos deles matam, né? Então a gente não sabe se ela tivesse tomado essa atitude antes, ela não já estaria morta há muito mais tempo. Mas o fato é que temos que fazer alguma coisa. Nós, mulheres, governo, sabe? Não só a lei não está dando. A cada 2, 3 minutos, uma mulher sofre uma agressão no Brasil. A cada 8 minutos, uma mulher é morta. Então, assim, são dados alarmantes. Alarmantes. É uma verdadeira guerra civil isso aqui. Então, a gente precisa encontrar meios. Sociedade, governos, né? Mulheres.
homens que não são agressores, né? Tem que tomar partido nessa luta. Tem que estar junto das mulheres também para ajudar. Somente assim a gente vai um dia vencer, né? Educar também as crianças, né? Para o respeito, para distribuir mais sentimentos de amor, né? Quando eu trabalhava na creche, eu fazia isso. Tinha lá o dia do brinquedo, né? Que eu sempre procurava fazer com que os meninos brincassem com as bonecas sim, as meninas com carrinho sim, estava tudo bem. E ali a gente percebe que a violência não está nas crianças. A violência está em quem educa essas crianças. Porque em algum momento esses responsáveis perdem o fio da meada, né? E essas crianças deixam de ser inocentes, que brincam com carrinhos e bonecas, e passam a ser preconceituosos, violentos, totalmente incapaz de se pôr no lugar do outro e de ter empatia com o outro, né? De aceitar as diferenças e tudo mais. Então é isso, a gente espera que pelo menos esse, né? Pelo menos esse cara consiga mofar na cadeia, já que ele confessou o crime. Que ele passe muitos e muitos anos na cadeia, que ele não tenha mais contato com a filha dele. E que essa menina consiga vencer esse grande trauma, né? De ter um pai assassino da própria mãe. Por um motivo idiota, né? Se você descobrir uma traição, separa. Se traiu é porque não dá mais. Alguém rompeu com aquele contrato, né? E se não dá para ficar juntos mais, porque de repente, conversando, dá para ficar junto, né? Mas se não der, cada um pro seu lado e tá tudo bem. Ninguém é de ninguém. Não é assim? Somente quando a gente aprender a respeitar o outro, é que a gente vai começar a construir um mundo igualitário e justo para todo mundo. Espero que essa meia horinha tenha ajudado vocês a refletir comigo. E não estou aqui discutindo quem está certo ou está errado. É só uma reflexão mesmo. Que sociedade a gente está criando. Não é? A própria Bíblia diz em algum lugar, que eu não me atenho a versículo, mas ela diz em algum lugar: educai as crianças a irem pelo bom caminho, que até mesmo quando elas crescerem, envelhecerem, elas não esquecerão dele. Então, ensinar as crianças a amar, a aceitar a diversidade, né? A aceitar a perda. É importante. Hoje em dia as crianças não sabem mais o que é não. Elas desmoronam quando elas recebem uma negativa, né? E aí são esses futuros assassinos de mulheres, né? Que não aceita receber o não, que não aceita que perdeu, que a mulher não ama mais e não quer mais. E aí não pode pertencer a outro, já que não pertence mais a ele, né? E o erro está nessa palavra, né? Pertencer, já que ninguém pertence a ninguém, mas eles pensam que pertence, né? Então, já que não é minha, não pode ser de mais ninguém. Isso tem que mudar, gente. Isso precisa mudar. Não estamos mais na época da barbárie e está na hora da gente aprender a agir como pessoas civilizadas que somos, né? Ninguém pertence a ninguém. Ninguém pode estar com o outro obrigado a estar. As relações têm que ser saudáveis, têm que trazer felicidade. Tem que trazer o mínimo de conforto, alegria e segurança. Não é?
e amor de brinde. É isso. Não esquece de curtir, de compartilhar se você gostou desse conteúdo, tá bom? Me ajuda aí, esse canal que é um canal de educação, me ajuda a transformar um pouquinho a sociedade. Traz mais um amigo para cá para fazer a inscrição no canal, podendo ajudar no Pix 252-791-61802 ou 11 980 758181. 11 980 758181 é o Pix, qualquer valor já me ajuda bastante, tá bom? Beijos para vocês, deixa aí seus comentários, tá? Após o término da live e também deixa aí sua opinião sobre esse assunto. E que a paz esteja entre nós. Tchau, tchau.